Muito bem, amados, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a oração e sobre esse expediente extraordinário que Deus colocou à nossa disposição. Deus, a igreja e a oração, tá? O versículo que nós vamos usar como tema a semana toda, já foi lido aqui, vocês já repetiram inclusive, fala sobre a experiência de Salomão, quando ele tomou posse, né, como rei, no lugar do seu pai. Então, diz-nos o texto que ele, num sonho, ele teve uma experiência maravilhosa com Deus, em que Deus chega para Salomão e diz o seguinte: o que você quer que eu lhe dê? Tá? Então, na minha compreensão, essa é a chave para a oração bem-sucedida. Tá? A oração bem-sucedida, a oração que traz resultados, está nesse versículo e no versículo 9 do mesmo texto, né? Foi o pedido de Salomão: dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Então, a meu ver, tudo que precisa acontecer para que as nossas orações sejam atendidas é que esses dois detalhes sejam observados. Para mim, esta é a chave da oração bem-sucedida. Tá? Um Deus que vem ao nosso encontro e disponibiliza-se, tá? E alguém que, ao saber que há um Deus assim e com quem ele pode se relacionar, ele chega e tem a atitude correta. Ao invés de fugir, ao invés de temer, ao invés de escapar, ao invés de ir para um outro lugar, ao invés de ignorar, ele simplesmente abre o seu coração e com humildade se quebranta diante desse Deus e faz o pedido certo, o pedido correto. Tá? Então é aqui que começa o sucesso da oração. Eu estou cansado de ouvir gente falando sobre oração vitoriosa, o poder da oração. Eu sei que tudo isso é válido dentro do contexto do que quer dizer o poder da oração. Eu não acredito em oração poderosa. Não há poder na oração. Para mim, o poder está em quem ouve a oração. Deus ouve, então Ele pode responder. O poder está em quem tem condições de nos atender. A oração, ela é só um expediente nosso em que veiculamos a nossa vontade, quando nós expressamos a nossa vontade ao Senhor. Mas o poder não está nas minhas palavras, o poder não está numa oração bem feita. A oração está num Deus poderoso que pode nos atender. Então aqui nós vemos isso: Deus, de boa vontade, voluntariamente se aproxima de Salomão e diz para Salomão: peça o que você quiser pedir. E Salomão então poderia pedir qualquer coisa, direciona o seu pedido e por isso então, para começo de conversa, nós temos aí o sucesso do ministério de Salomão. Então nós temos um Deus que se oferece, e preciso que a contrapartida seja uma pessoa, eu ou você, que entenda esse oferecimento de Deus e tome posse disso e faça o seu pedido de acordo com a vontade e para a glória de Deus. Vamos ver isso, né? Então nós temos um Deus que se oferece e um pedido correto, um pedido honesto, tá? Então, se no primeiro movimento Deus dá motivos para você orar, no segundo movimento Salomão dá motivos a Deus para abençoá-lo. Tá? Então, não só Salomão foi motivado, mas o próprio Deus foi motivado. Salomão criou caminhos, abriu o seu coração. Então, essa é a oração bem-sucedida, quando quem faz a oração e quem ouve a oração são motivados a trabalhar em prol daquela oração. Muito bem, vamos caminhar um pouquinho nesse texto aí. Primeiro livro dos Reis, se você quiser ficar com a sua Bíblia nesse livro, primeiro livro dos Reis, nós já lemos o versículo 5 e o versículo 9 do capítulo 3. Agora, versículos 10 a 13, eu vou ler para vocês. Diz assim a Bíblia na linguagem de hoje: e Deus gostou de Salomão ter pedido isso,
e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir longa vida, ou riqueza, ou morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, e nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riqueza e honras mais do que qualquer outro rei. Então veja bem, nós temos aqui nesse texto umas afirmações assim muito interessantes, tá? Muito interessantes e necessárias para a gente colocar em prática. Nessa semana eu gostaria de falar sobre a oração, mas de uma maneira diferente. Tá? Trazer para vocês alguma coisa diferente sobre oração, diferente daquilo que a gente tem normalmente prega. Oração, você precisa pedir em nome de Jesus, é claro. Você precisa orar segundo a vontade de Deus, também é claro. Você precisa fazer por onde, também é claro. Você precisa ter uma vida justa, honesta. Você precisa ter fé. Você precisa disso, você precisa fazer aquilo. Você precisa se arrepender. Você precisa agradecer. Você precisa interceder. Tudo isso nós já sabemos sobre a oração. Mas nessa semana eu gostaria de ir para um caminho mais prático, tá? Alguma coisa que a gente pudesse ver o que aconteceu nas experiências daquelas pessoas e o que pode acontecer também na nossa experiência. Nesse texto que eu acabo de ler, nós vemos primeiro Salomão fazendo o pedido correto, né? E o pedido era para que eu governe o teu povo. Ou seja, não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para o teu povo. Eu quero que o teu povo seja bem guiado, bem reinado, tá? No nosso caso, a igreja, o pastor da igreja, no caso aqui, suponhamos que fosse o pastor que estivesse recebendo uma revelação de Deus, o objetivo é a igreja. É para a igreja, não é para o pastor, para a sua vida particular, é para a igreja. Deus está interessado na igreja. Como sempre eu afirmo, os pastores vêm e vão, a igreja permanece. O assunto de Deus é com a igreja. Então, quando Salomão pede sabedoria para cuidar bem do povo de Deus, então o seu pedido estava bem direcionado. Então o nosso objetivo nessa semana é o bem-estar da igreja, a edificação da igreja, o fortalecimento da igreja, o crescimento, seja numérico, seja crescimento espiritual da igreja. Então esse é o nosso objetivo. E aqui então nós vemos os caminhos, né? E diz o texto no versículo 10 que Deus gostou de Salomão. Né? Deus ficou admirado, Deus aprovou a atitude. Então a sua oração começa a ser atendida por Deus quando Deus aprova a sua oração. Esse pedido está certo, né? Estou gostando da sua maneira de se conduzir, eu estou gostando da sua fé, eu estou gostando da sua humildade, Salomão. Eu estou vendo que você está bem intencionado, E depois que Deus vai falando, vai elencando, né, que Salomão podia pedir isso ou aquilo, você poderia pedir a morte dos seus inimigos. No sistema monárquico, irmãos, todo rei que toma posse, a sua primeira preocupação é eliminar qualquer opositor, histórico ou não. Então ele elimina. Vocês podem ver na história dos reis, né? Quando um rei tinha um irmão que era uma ameaça, seria uma ameaça, teria mais direito, ele manda isolar esse camarada, ou presenteia ele com uma cidade, vai trabalhar lá, né? E arruma tudo, ou manda matar, porque é assim que funcionava. Então Salomão poderia pedir que Deus afastasse dele seus inimigos, mas não, ele não pediu isso. Ele poderia pedir, mas não pediu. Poderia pedir riqueza, poderia pedir uma porção de coisas, tá? Mas ele não pediu isso. E diz o texto: Deus gostou de Salomão por causa do seu pedido, tá? Então eu gostaria que você pensasse, quando você fechar os seus olhos para conversar com Deus, faça por onde que Deus goste daquilo que você vai falar para Ele, né? Que Deus aprove a sua oração, mesmo porque a resposta será sempre mediante a vontade de Deus. Depois que ele diz que Deus gostou da oração, e no versículo 13 diz assim: mas lhe darei também o que não pediu. Não é interessante isso? Eu vou dar tudo aquilo que você pediu, tá?
Então, Deus sempre vai além. Deus sempre vai além, você pode ter certeza disso. Deus vai além da sua oração, Deus vai além do seu pedido. Isso confere com o que Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, que Deus é poderoso, é isso, é aquilo, e ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus pode ir além. Então a nossa oração, ainda que seja uma oração completa, bem feita, baseada na fé, ela estará sempre aquém daquilo que Deus pode fazer. Deus pode ir mais além, Deus pode fazer mais por você, Deus pode te responder mais, tá? Isso fica claro para mim aqui nesse texto, que para mim é maravilhoso, é extraordinário. Então, um Deus que vai além da expectativa daquela pessoa que ora. Vamos sair um pouquinho mais adiante, Reis, né? 1 Reis, capítulo 8, versículos 22, 23, nós temos aí Salomão, mais uma vez, diante do Senhor. Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar, levantou as mãos para o céu e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti em cima no céu, nem embaixo na terra. Tu cumpres a aliança que fizeste com o teu povo e lhes mostras o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Então Salomão está nesse momento fazendo uma oração que nós chamamos de oração de adoração, tá? Ele está adorando a Deus. Irmãos, um entendimento meu, eu vejo que os crentes hoje têm muita dificuldade para fazer uma oração de adoração. Tá? Adorar a Deus com as palavras. Adoramos a Deus com os nossos louvores, porque as letras facilitam, e é bom que a gente use esse expediente. Vamos cantar. Então você pega um cântico como esses que nós apresentamos hoje, tem várias expressões, várias frases de exaltação a Deus, e devemos adorar a Deus cantando. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos aprender mais, dizer coisas para Deus, adorar a Deus com as nossas palavras. Ser capaz de chegar de você e Deus sozinho, na sua casa, no seu quarto, de manhã ou em qualquer lugar, chegar e adorar a Deus, dizer coisas para Ele, coisas que sejam verdadeiras, coisas que confiram e sejam conferidas pela Bíblia, confirmadas pela Bíblia, e algo que expressa realmente o seu sentimento, uma vontade de estar diante desse Deus, poder falar com Ele, conversar com Ele. Deus Todo-Poderoso, tem gente que diz: Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Que bom você estar diante do Deus da Bíblia. É isso que você está dizendo com essa expressão. Pai, eu quero te adorar pelo que o Senhor é, não só pelo que o Senhor faz. E você vai conversando com Deus. E nessa conversa, a Salomão nos ensina aqui algumas dicas muito importantes, né? E ele ficou de frente do altar, ele estava no templo, levantou as mãos para o céu. ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti. Então ele está diante do único Deus. Nós vamos falar, inclusive, vai ser tema de uma mensagem. Nós estamos diante de um único Deus, e ele estava, e nós também, o único Deus que está interessado em nós. Numa das frases do meu livro lá sobre oração, eu falei, né, que não há outro Deus que possa me ouvir, e também não há outro Deus com quem eu queira conversar. Não há outro Deus com quem eu queira conversar, só há esse Deus. E Salomão deixa isso muito claro. Tu cumpres a aliança. Deus fez pacto, Deus fez promessa, Ele empenhou a palavra dEle, e Deus cumpre a palavra. Então você tem que precisar dizer isso para Deus. Adore ao Senhor falando essas coisas para Ele, né? E Ele vai dizendo, de todo o meu coração, com toda a minha sinceridade, eu quero te adorar, eu quero conversar com o Senhor. Então não faça isso apenas através da música. A música é um expediente, né? Mas a letra foi escrita por outra pessoa. Escreva a sua própria letra, faça a sua própria oração, manifeste o seu desejo de adorar esse Deus, você e Ele.
tá? Não apenas pegue palavras de outras pessoas, mas as suas próprias palavras, na sua simplicidade, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Salomão fez isso. Nos versículos 54 e 55 desse mesmo capítulo, depois que Salomão acabou de orar ao Senhor Deus, ele se levantou e ficou em frente do altar, onde havia estado ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. Então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus para todo o povo. Para todo o povo. Esses dois versículos, irmãos, são revestidos de um significado extraordinário, tá? Ele está orando por alguém agora, está pedindo pelo povo, está intercedendo. Essa é a chamada oração intercessória, né? Então, nessa oração você está abençoando outras pessoas. Então, Salomão já se vê abençoado. Ele está adorando a Deus, ele já é rei, e Deus atendeu a sua oração, permitiu que ele com o seu povo construísse o templo. Então ele está muito agradecido a Deus, muito agradecido. E agora então, diante do altar do Senhor, ele se volta para o povo e clama por misericórdia. Agora a expressão para mim que fica, quando acabou de orar, permaneceu em frente do altar, tá? Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas, né? Com que espírito, com que estado de espírito eu estou orando, tá? Então você termina a oração em nome de Jesus, amém. E aí, tudo bem? Como é que vai? Tal, e vai rolar hoje? Não vai? A oração termina no amém. O seu estado de espírito, a sua emoção e todo o investimento emocional que você investiu naquela adoração, naquela oração, termina no amém. A nossa oração não pode terminar no amém. Não pode terminar no amém, tá? Então, aqui nós aprendemos isso, diz o texto, quando ele acabou de orar, permaneceu diante do altar, tá? Porque ele tinha algo mais, Isso para mim é muito importante. No livro de Gênesis, no capítulo 18, no versículo 33, nós temos Abraão intercedendo por Sodoma. E ele vai conversando com Deus: Senhor, se lá tiver 50 justos, não, se tiver 40, tiver 30, tiver 10, né? Ele vai intercedendo, e diz o texto que, acabando de falar, Abraão foi embora. E no que Abraão foi embora, a cidade foi destruída. Aí eu fico pensando que, e se Abraão tivesse continuado lá no monte, olhando para a cidade, clamando por misericórdia: Senhor, tenha misericórdia, tem muita gente, tem muitos animais, né? Se as pessoas não merecem, pelo menos os animais merecem ser poupados. Tem cães, tem aves, tem uma porção de seres criados pelo Senhor. Então eu fico pensando, se Abraão tivesse permanecido ali no seu posto, clamando, eu não sei não, irmãos, eu não sei não, tá? Então diz o texto que, acabando de orar, ele foi embora. Então a cidade de Sodoma foi totalmente destruída. Abraão, ele permaneceu no altar. Já estava ali, há muito tempo, mas ele permanece diante do altar. E agora então, em frente do altar, diz o texto que ele levanta sua voz e intercede, pede a Deus para abençoar o povo. Uma das frases minhas lá do livro é essa: interceder é conduzir pessoas para serem tocadas por Deus. Quando você está orando, intercedendo por pessoas, você está, na verdade, está conduzindo pessoas para serem abençoadas. Você lembra daqueles pais que levaram seus filhos para serem tocados por Jesus, abençoados? Isso é intercessão. Você em casa, você aqui na igreja, você pode orar por alguém. Você está levando esse alguém para ser tocado por Deus. Quando aqueles 4 amigos pegaram aquele rapaz, botaram numa maca e botaram cordas, levaram, desceram ele para o telhado para que chegasse na presença, para ser abençoado. Isso é intercessão, é levar pessoas para serem abençoadas por Deus. Então a oração, a igreja precisa desenvolver esse ministério, o ministério da intercessão. Não termina aqui o seu trabalho,
não termina. Nós precisamos continuar orando. Vejam bem, segunda-feira, durante o dia, um grupo de jovens da nossa igreja estava sendo assaltados. Então, o culto não pode terminar no domingo. A oração não pode terminar no domingo, tá? A gente precisa continuar lembrando dessas pessoas, orando pelas pessoas, orando pelos pais que saem para o trabalho, os filhos que vão para a escola, pessoas que estão no médico, pessoas que estão internadas. A igreja precisa continuar orando. É esse o ministério da oração. Capítulo 9, nós temos, né, uma expressão bastante interessante aqui. Eu vou deixar esse capítulo para mais depois, mas eu gostaria de ir com vocês para o capítulo 18, versículo 37. Vamos pular aqui, versículo 37 a 39. Respondeu-me, ó Senhor Deus, responde-me, ó Senhor Deus, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, estás trazendo este povo de volta para Ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isto, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Tá? Então aqui nós temos já, não é mais Salomão, é Elias, né, que está orando disputando aqueles 40 profetas de Baal, e quando ele faz a sua oração, então ele vai e deixa bem claro com quem ele está conversando, tá? Então, isso para que este povo saiba que o Senhor é Deus, e que eu estou aqui como profeta desse Deus, tá? Então o Senhor atende a minha oração. E diz o texto que Deus atendeu. E quando Deus atendeu, o povo concluiu: esse é o Deus. O Senhor é Deus, Jeová é Deus, Jeová é Deus. E essa é uma conclusão maravilhosa que, por certo, essa cidade, esse país precisa chegar e concluir. A resposta de Deus às nossas orações faz com que outras pessoas glorifiquem a Deus, tá? Agora eu queria que vocês pensassem: o que nós estamos autorizados a pedir, né? Deus chegou para Salomão: peça o que você quiser, né? O que nós estamos autorizados a pedir hoje? Você não é rei, eu não sou rei, né? Você exerce uma outra função. Então, no meu caso, no seu caso, o que Deus está autorizando você fazer, né? Eu continuo no livro dos Reis, agora só que no segundo livro dos Reis. Busquei duas expressões para vocês. A primeira está no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 16 e 17, quando o Geazi, o ajudante do profeta, né, está lá morrendo de medo, está apavorado. Então ele chega, e um exército muito grande, e ele chega para o profeta: estamos perdidos, né? Estamos totalmente invadidos. Então o profeta ora e pede para Deus abrir os olhos de Geazi. Abra, Senhor, os olhos do jovem, né? E Deus abriu os olhos dele, os olhos da fé, e ele, quando ele olha, ele não vê mais os soldados que estão em volta, ele vê carruagens, né, com um exército, carruagens de fogo. Ele vê a intervenção de Deus muito além das suas cabeças, muito acima da sua capacidade de resistência. Então, aqui Deus, um homem faz oração para Deus abrir os olhos. No mesmo texto, versículo 18, né, a oração de Eliseu é Deus fechar os olhos dos soldados, né? Então, por que eu estou usando esses dois versículos? Olha, se nós temos na Bíblia autorização e para pedir para fechar os olhos e para abrir os olhos, isso significa que Deus está dizendo: qualquer coisa que você me pedir, né? No momento, Eliseu pede: fecha os olhos. No outro, abre os olhos. Os dois pedidos foram atendidos. Então Deus está autorizando a mim e a você pedirmos qualquer coisa.
qualquer coisa que você esteja precisando, qualquer coisa que você vai poder usar para a glória de Deus, qualquer coisa que seja para a edificação da igreja, para abençoar outras pessoas, qualquer coisa. Tá? Porque existem situações, irmãos, que às vezes alguém diz, eu só vou a Deus naquelas coisas mais difíceis. É por isso que você tem que ir a Deus nas coisas mais difíceis, porque se você orasse antes, não ficaria tão difíceis assim. Não é verdade? Então, se você orasse antes, as coisas não ficariam tão difíceis. Então, nós precisamos pedir a Deus agora, já, as mínimas coisas. Tá? Então fecha os olhos, abre os olhos. Deus Ele está muito interessado em mim e muito interessado em você, tá? Depois no capítulo 19, versículos 15 e 16, veja o que nós podemos fazer. 19, capítulo 19, versos 15 e 16. Eu já li esse, irmãos, hein? Esse texto não, irmãos. Tá, né? Vamos pular essa passagem. Num texto ele pede para fechar os olhos, no outro ele pede para abrir os olhos, no outro ele pede para fechar os olhos, e no outro ele pede para Deus livrar. Manda, Senhor, um livramento. Esse livramento, irmãos, ele pode ser, claro, em relação a inimigos, mas pode ser também em relação a uma fraqueza minha. Irmãos, os maiores inimigos das nossas orações somos nós mesmos. Às vezes nós somos o obstáculo à nossa oração. Foi o diabo coisa nenhuma. Foi porque eu não tive o comportamento correto, eu não tive atitude correta, né? Então eu precisava ter agido assim ou do outro jeito. Então eu precisava ter entendido a vontade de Deus e não entendi. Tá? O texto que eu quero, irmãos, eu estava no primeiro livro dos Reis, mas é segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículos 15 e 16, ele diz assim: ó Senhor Deus de Israel, que estás sentado no teu trono, que fica acima dos querubins, só tu és Deus e governa todos os reinos do mundo. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente, escuta todas as nossas as ameaças que Senaqueribe está fazendo a nós. Então vocês vejam bem, nessa oração, o servo do Senhor, ele está pedindo a Deus que agisse em relação a uma invasão de um reino, uma superpotência estava invadindo Israel, não tinha como reagir. Poucos soldados, poucas armas, pouco ânimo, já não tinha mais alimentação para todo mundo, e então ele chega e clama pelo Senhor e busca por livramento e diz o que está precisando. Então pode ser, no seu caso, uma grande batalha, pode ser uma pequena batalha, não importa. O clamor que você precisa levantar diante do Senhor precisa ser um clamor honesto, como fica claro para mim no capítulo 20, versos 2 e 3, desse mesmo livro. Veja bem, quando o rei Ezequias recebe a informação, teve uma grande vitória, estava uma maravilha, Deus atuou maravilhosamente bem. Aí depois Deus chama o profeta Isaías, vai lá, diga para Ezequias que acabaram os seus dias, o seu tempo na terra cessou. Fala para ele arrumar a casa, preparar tudo, documentação, preparar a família, porque ele vai morrer, né? E quando ele recebe essa notícia, ele disse: então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu te tenho servido com fidelidade com todo o meu coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. Ponto. E chorou amargamente. Tá? O que está acontecendo aqui, irmãos? Está acontecendo aqui um verdadeiro clamor. Essa é a verdadeira oração. Tá? Então, um pedido honesto,
Eu estou apavorado, Senhor. Ele está, Senhor, o Senhor sabe que eu sou um homem confiante, eu sou valente, né? O Senhor já viu as outras guerras e tal. Não, Senhor, eu estou apavorado. Essa enfermidade que eu tenho, de acordo com o que o profeta Isaías disse, vai me matar. Vai me matar. Eu estou apavorado. Seja honesto, meu irmão. Seja honesta, minha irmã. Você não consegue esconder de Deus, você não camuflar o seu sentimento. Chega e diga para Deus o que você está sentindo, um verdadeiro clamor, um pranto honesto. Um pranto honesto. Estou com medo. Tá? Era uma necessidade real, irmãos. Então ele não tinha como, né? E Senhor, eu sei que eu tô com essa enfermidade, mas eu vou vencer. Uma das coisas que a minha esposa mais detesta sobre o tratamento de câncer que ela faz, e agora vai continuar, é quando uma amiga manda uma mensagem dizendo: você é uma vitoriosa, você é uma corajosa. Ela detesta isso. Está matando um leão por dia, assim como você. Que corajosa sou eu, ela diz. Não tem coragem. Você é uma heroína. Não faça isso mais. Se você faz isso, você manda essa mensagem, você não anima ninguém desse jeito. Você não anima. Diga: eu estou orando por você, né? Vamos vencer juntos, vamos fazer assim, vamos caminhar juntos. Agora, você é uma vitoriosa, você é um vitorioso. Ele chega e diz: que rei vitorioso sou eu? Moribundo em cima de uma cama. E a primeira coisa que ele faz, ele deita e vira para a parede. Vira para a parede. Agora sou eu e Deus. Eu e Deus. Serventes, todo mundo ali para arrumar, para cuidar, o médico, por certo, ali com uma injeção para aplicar e tal. Ele Deus, ele se vira para a parede e agora sou eu e Deus. Eu e Deus. Oração sincera é assim: você e Deus. Orar bonito diante de um auditório é a coisa mais fácil que existe. É você e Deus. E seja honesto. Seja honesta, fale para Deus do sentimento que está no seu coração. Ele estava apavorado e foi esse apavoramento que ele expressa diante de Deus. Funcionou? Isaías levou a notícia, havia saído do prédio, do palácio, estava no paço palacial, no pátio ainda, estava caminhando para sair do portão. Aí Deus manda Isaías, volta lá, diz para Ezequias que eu vou atender o pedido dele. Vai lá, fala para ele: vou dar mais 15 anos. Tá bom para você? Hein? Mais 15 anos. Hoje eu tenho 63, deixa eu ver, mais 15. Eu acho que tá bom demais, irmãos. Tá bom demais, né? A verdade, irmãos, é que Deus é quem sabe. Se for mais um mês, quando eu peguei meu exame lá né, a tomografia, e o médico escreveu, fez uma observação em negrito, né, que eu estava com câncer no pulmão e metástase, né? Eu li, estava no carro já, eu li, fechei, entreguei para minha esposa, liguei o carro e estava vindo para casa. E quando ela pegou e leu, ela falou assim: Assis, para aí, você sabe o que é metástase? Eu falei assim: eu sei, mas você vai continuar dirigindo? Você tem que voltar para o hospital. Não tem. Irmãos, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Era metástase? Se era, não é mais. Vocês estão entendendo? E não foi porque eu sou um camarada bom, um merecedor. Não, irmãos. Eu fiquei apavorado. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para um pastor que eu ia pregar no final de semana, no aniversário de uma igreja em Campos, e fui falar para ele: pastor, eu sinto muito, mas não vou poder atender o seu convite, não, tem que cancelar o convite. O que foi, pastor? Eu era professor no seminário lá, assim, inclusive você diz à turma que semana que vem não posso ir aí, dar aula e tal. O que foi, assim? Aí quando eu falei para ele, caí em pranto, chorando, igual uma criança, mano. Homem chora, irmãos. Pois é, eu chorei. Irmãos, você não pode ser desonesto. Você não pode, tá? E Ezequias me ensina essa lição. Você sentou, deitou, virou para a parede: Senhor, estou morrendo de medo. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim.
tá? E eu gostaria que você pensasse nisso. Qual é a condição, né, dada por Deus para atender as nossas orações? Qual é a condição? Tá? Deixa eu voltar lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículos 2 a 5. Vou ler para vocês. O Senhor Deus apareceu outra vez a ele, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como o lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto, como Davi seu pai serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz. Então Deus estabelece uma condição, tá? Você está pedindo o quê? Para abençoar esse templo que você construiu? Eu vou abençoar esse templo. Você na oração pediu: Senhor, quando o teu povo errar, ainda que ele seja espalhado no cabo da terra, e orar e clamar, e se virar para cá, para Jerusalém, de volta para o templo, e clamar por misericórdia, atende, Senhor, a oração do teu povo. Ouve, ó Senhor, a oração do teu povo. Aí Deus chega e diz: eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, né? Eu aceito a sua oração. E eu vou abençoar esse templo. Eu vou abençoar o teu povo. Essa semana de oração, irmãos, servirá para mim e para vocês como tomar posse dessa promessa do Senhor. Deus prometeu abençoar este povo. Deus prometeu abençoar essa igreja. Ele tem feito isso constantemente através da sua palavra. Então nós precisamos tomar posse disso. Tomar posse. Tem coisa, irmãos, que Deus faz para uma pessoa que está na cama, que vira para o canto e clama. E tem outras coisas que Ele só faz quando o povo está reunido. Assim como Ele está dizendo: vou abençoar o povo. O povo vai me adorar, vai cantar, e eu vou aceitar o seu louvor. Então você poderia muito bem essa semana orar em casa, mas eu estou convidando você para vir para a igreja, para a gente orar juntos, tá? Eu estou muito animado a orar e a clamar para o Senhor. Eu tomei uma decisão em termos administrativos. Eu estou vindo para a igreja todas as terças-feiras às 8 horas da manhã para orar. Aí eu cheguei uma terça-feira dessa aí, pedi às meninas para abrir lá o gabinete, e entrei e orei e terminei de fazer a minha oração. Podia ter feito isso em casa, mas eu decidi fazer aqui na igreja, tá? Aí quando saí, estava me despedindo, a pessoa só não disse que veio para uma reunião. Eu falei: eu vim. Ué, mas quem? Eu não disse com quem. Eu disse que eu vim para uma reunião, e eu terminei ali uma bela de uma reunião, tá? Então decidi fazer isso. E na terça-feira passada, mais 3 pessoas compareceram. Eu não estou convidando ninguém. O meu alvo primeiro, o ministério auxiliar da igreja, os ministros auxiliares, seminaristas, pessoas do staff que estão trabalhando comigo. Todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, eu estarei lá, se Deus permitir, é claro, tá? E assim, então, nós estaremos orando e tratar dos assuntos. Por que eu estou fazendo isso com os ministros auxiliares da igreja? E pretendo fazer isso não como uma promoção, mais uma programação de agenda, mas como um compromisso meu. É que às vezes a gente dá um trabalho, uma tarefa para um pastor, uma ministra, e a pessoa vai e faz, e o feedback não acontece, o relatório não vem. Então todas as terças-feiras nós teremos essa oportunidade para fazer isso, tá? E ali então eu vou conversar com eles. Você, esse final de semana, prega onde, vai estar onde, vai viajar, não vai viajar, vai e tal. E essa tarefa, posso passar as tarefas para aquela semana, e na semana seguinte, então, traz o resultado. Então, estou fazendo isso. Então, se você é ministro auxiliar, pastor, pastora, né? Se você faz parte da diretoria da igreja e quiser ter esse momento especial ali, nós estamos tendo encontros maravilhosos, tá? Então eu pretendo fazer isso administrativamente para cuidar
dos negócios da igreja, das atividades da igreja. Nós temos um grupo de irmãs, as mães que oram, mães de oração, que fazem isso já há anos, vêm aqui orar. Vocês podem ter certeza que essa igreja é o que é como resultado do trabalho dessas irmãs. Dia 20, o congresso de oração, o segundo congresso que vai acontecer aqui na igreja. Eu gostaria que vocês pensassem nisso. Essa igreja pode ser uma igreja totalmente diferente do que sempre foi, se nós levarmos mais a sério a oração. Quando eu decidi, irmão, suspender a festividade de culto de aniversário e disse que eu, pastor Assis, não tenho motivos para festejar este ano, pelos problemas que nós tivemos esse início desse ano, até com exclusão de pastores, para mim foi uma derrota, um sofrimento tremendo. Então não tem motivos para fazer festa, para ficar cantando, batendo palmas aqui. Então estou convidando vocês, vamos inverter a situação, vamos criar condições para que Deus esteja nos dando motivos para bater muita palma. Pensem nisso. Nós ainda vamos louvar o Senhor, vamos agradecer muito ao Senhor, e essa semana vai ser uma oportunidade. Eu que estou desafiando você e a sua família, venham para a gente orar. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, Deus vai cumprir a palavra dele, a promessa dele, e nós vamos fazer a nossa parte. O que faremos? Vamos orar, é só isso. Amém? Pense nisso, ore por isso.